Olá, estamos por aqui. Este é o Além da Bola, em mais uma nova edição. Hoje nós estamos desfalcados, entramos com 10 em campo. O Semensati está com um problema particular e nada grave. Já vou adiantando para quem nos assiste aqui. Hoje nós vamos de três aqui. E correndo o risco, né, o belo risco de ter o Semensati, porque eu mandei o link para o Semensati, vai que, né, ele consiga é, consertar lá o corre dele lá, e aí ele entra aqui com a gente para dar suas boas opiniões. Tudo bem, pessoal? Tudo bem, Mário. E daí, Marcelo, Mário? tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Quer dizer, mais ou menos, né? O fim de semana foi muito ruim para o futebol catarinense. Só o time feminino, Avaí Kinderman, que ganhou. O resto nós perdemos ou empatamos. O Avaí empatou, o Criciúma perdeu, o Brusque perdeu. Nos salvou o time feminino, Avaí Kinderman, e a Chapecoense está em campo. O Semensati tem Não, muita sorte com a gente, né? O eu acho que Criciúma não foi tão perde. ruim. É. Eu acho que não foi tão ruim assim, Mário. O Santa Catarina ganhou da Caçadorense 3-0. É, tá, mas falando em Série A, e Série B, É o meu time lá em Rio do Sul, né? sim, eu sei, pois é. Aliás, bom, a gente passou, digamos assim, passamos raspando nos assuntos da aldeia, porque hoje tem um assunto muito bom para ti, Teres, que é presidente da nossa Associação de Cronistas Esportivos, e tu tens uma larga experiência nessa história. Eu me refiro a uma nova estripulia do Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, que pode, inclusive, ser suspenso pela Justiça Desportiva. Mais uma, né, Teles? Só que agora É, com agravante que ele mentiu, porque disse que houve invasão de privacidade quando ele arrancou o celular da mão de um jornalista e mentiu porque a área onde ele estava é permitido o trabalho da imprensa. Só ele é verdade. sabe. O Medalha, conta para nós aí o que aconteceu que gerou esse bafafá aí. Eles estavam naquela área de Na zona mista. zona mista, que chama exatamente. E um diretor do Palmeiras estava questionando, aliás, o Anderson Barros, né, que a gente conhece bem por aqui, que ele passou pelo Figueirense, estava questionando um auxiliar da arbitragem, eu não lembro se foi o quarto árbitro, e o Abel chegou perto e achou que a conversa não estava muito agradável, etc. Aí um jornalista, acho que foi da Rádio Itatiaia, de Belo Horizonte. Não, foi um jornalista do Sistema Globo. Ah, não, sim, mas o celular que ele arrancou não foi Não, é que era a Rádio Itatiaia, um repórter da Itatiaia que estava filmando. Exatamente, então, era isso que eu ia dizer. Mas a encrenca começou com um produtor da Globo, né? E aí o cara começou a filmar e o Abel se incomodou e arrancou o celular da mão do radialista da Itatiaia. É assim, ó, eu não sei o que mais precisa acontecer para o Abel sofrer uma punição rigorosa. O caso dele, eu já digo, assim, eu acho até, eu vou usar um termo forte, eu acho que ele é um pouco desequilibrado, mentalmente falando. Porque não é possível. Ou a encrenca é com o quarto árbitro, ou a encrenca é com o árbitro, ele é expulso, ele é cartão amarelo, é expulso. Cara, ele arruma uma confusão quase a cada jogo. Então, eu chamei o Teles nessa história porque a Associação Mineira dos Cronistas Esportivos já se manifestou e agora parece que o Tribunal de Justiça de São Paulo, o Tribunal Esportivo também vai entrar em ação.
Agora, Não, só para a gente ter uma ideia, ô Teles, queria até que tu respondesse isso, que tu sabe com certeza. Se isso, para a gente ter uma ideia de onde é que nós estamos, se isso acontecesse na Europa, nos Estados Unidos, em países pretensamente desenvolvidos, a gente não pode mais falar agora nisso, com essa história do racismo, né? Foi-se a história do país desenvolvido, né? Mas em países da Europa, países pretensamente civilizados, o que que aconteceria se um técnico se arrogasse a meter a mão numa câmera ou num celular de um repórter? para começar, o técnico não estaria ali, que ali não é lugar dele. A zona mista para a imprensa, ela foi concebida para que os jogadores possam conceder ou não a entrevista, atender aos repórteres especialmente repórteres de rádio e jornal, porque a televisão é num ambiente diferente. Mas também a televisão. Nós fazemos isso sempre na seleção brasileira ao longo dos anos, e a zona mista existe para isso aí. A respeito disso, até, Marcelo e Mari, eu escrevi hoje uma coluna para o meu site e dei um toque numa nota dessa com o título de O Tropeço Português. Então eu disse, se nós jornalistas, ou escrevi, vou dizer agora, se nós jornalistas temos deveres a cumprir no estádio de futebol e devemos cumpri-los obedecendo às regras determinadas pela organização de cada evento, é preciso que os nossos direitos sejam respeitados. É o mínimo que se espera do processo democrático na comunicação. O excelente técnico do Palmeiras, o português Abel Ferreira, de quem sou admirador, pisou na bola quando sacou das mãos do repórter e produtor Pedro Spinelli, do Sistema Globo, o celular com o qual ele estava gravando uma discussão do supervisor palmeirense Anderson Barros com integrantes da arbitragem após o jogo com o Atlético Mineiro no Mineirão. As justificativas de que não sabia que se tratava de um jornalista não devem ser aceitas, muito menos as de que o repórter estava invadindo a privacidade do jogo. Nada disso. Ali, zona mista, é uma área exatamente para o trabalho da imprensa. Se alguém estava invadindo o espaço, era exatamente o supervisor do clube, porque o técnico alegou que o supervisor do clube estava tendo a sua privacidade invadida. E não era verdade. Ali era uma zona mista. Não era lugar do supervisor do clube estar discutindo com a arbitragem. E ele se revoltou que ele estava passando, entrando para o vestiário, viu o repórter da Globo questionando, filmando, tirou o celular dele e esta ação dele foi filmada por um outro repórter da Rádio Itatiaia de Belo Horizonte. Eu sou um admirador do trabalho do técnico do Palmeiras, apesar de não ser adepto do clube, porque acho ele um cara extremamente competente. Agora, realmente, ele pisou na bola e tem, de vez em quando, extrapolado nas suas funções, e é bem verdade que muitas vezes provocado, porque nós, às vezes, exageramos um pouco na nossa liberdade de questionar os profissionais e acabamos provocando também a ira desses profissionais contra as nossas perguntas. Não foi o caso dessa vez, que o técnico do Palmeiras realmente pisou na bola, extrapolou, perdeu totalmente a razão, e hoje o Superior Tribunal de Justiça Desportiva, a quem compete analisar o caso, que é o tribunal que analisa assuntos nacionais, anunciou através do seu procurador que ia ver as imagens, conhecer das denúncias e ver a possibilidade de aplicar qualquer pena ao técnico. Eu não sei se isso é possível, se está implícito no Código Brasileiro Disciplinar de Futebol, mas, de qualquer maneira, alguém precisa chamar a atenção do técnico do Palmeiras. Aliás, ele ligou na parte da tarde já para o diretor de esportes da Globo, não da TV, mas do Sistema Globo, onde o repórter está trabalhando, e pediu desculpas. Disse que estava nervoso, que achou que era uma outra pessoa, enfim, deu umas desculpas, no meu entendimento, esfarrapadas que não devem ser aceitas. Agora, Teles, é uma ameaça descabida. Eu tenho duas observações a fazer. Primeiro, porque
Ele já pediu desculpa na entrevista coletiva após o jogo, veio com essa história de invasão de privacidade, mas disse uma coisa que me deixou intrigado. Tem assuntos que a imprensa não precisa saber. Eu não sei que conceito ele tem sobre isso ao dizer que tem assuntos que a imprensa não precisa saber. E outra coisa, também no domingo, o técnico e ainda nesse jogo, o técnico do Atlético, o Cudê, também se incomodou com o repórter. Eu acho, viu, Teles, a respeito disso, que o repórter tem todo o direito de perguntar e o entrevistado tem todo o direito de não responder. Agora, tem que Claro. haver respeito de ambas as partes. O Cudê se incomodou porque o repórter perguntou para eles a respeito de um jogador, se ele não achava que as atuações dele não vinham sendo convincentes, etc. Aí ele respondeu para o repórter o seguinte: queres sentar aqui? Então, sabe, Teles, essas coisas, e não é o caso só do Cudê, não é só do Atlético, não é só do Palmeiras, isso tem acontecido muito, e, curiosamente, principalmente com os treinadores estrangeiros. Eu não sei se eles acham que aqui eles têm uma prerrogativa diferente, mas é isso que tem Não, não, acontecido. não é isso, Mário. É que aqui eles enfrentam uma situação diferente. Na Europa não tem esse tipo de questionamento, porque não tem a presença do repórter lá. Você faz um jogo de futebol em qualquer país da Europa, não tem repórter em campo. Não tem Não, em repórter de campo lá. não, Teles. Não, não, não. Calma, deixa chegar lá. Tá Só tem bom. a televisão. Depois, quando chega no momento da chamada zona mista, onde os jogadores passam, o técnico não passa. E na entrevista coletiva, cada um se inscreve e faz a sua pergunta sob a fiscalização do chefe de comunicação de cada clube ou da competição. Lá não tem essa liberdade que tem aqui de todo mundo chegar na cara do cidadão e perguntar o que quiser. É um pouco diferente. De vez em quando dá algumas coisas diferentes também. Não acho que não dá entrever, não, que de vez em quando dá. Mas o conceito de trabalho lá da Europa é muito diferente dessa liberdade que nós, às vezes, não temos e queremos ter, e outras vezes temos, onde acabam acontecendo esses choques entre as personalidades diferentes. Um repórter, às vezes, muitas vezes, alguns repórteres extrapolam, né? Principalmente quando são jogos de clubes da mesma cidade, que tem o bairrismo, essas coisas todas, e outras vezes os treinadores também extrapolam. Eu trabalhei há algum tempo ao lado do Vanderlei Luxemburgo, na seleção brasileira, e o Vanderlei também não gostava disso. Agora, o Vanderlei tinha uma postura muito profissional, quando ele sempre dizia o seguinte: assim que ele assumiu a seleção brasileira, ele nos chamou um dia e disse: olha, sem privilégio para ninguém. As notícias serão poucas, mas em igualdade de condições para todos os veículos. Ele queria cortar, evidentemente, não queria que se abrisse muito da seleção, ou se abrisse mais do que aquilo que ele desejava, mas ele queria cortar privilégios que na época acontecia para alguns setores da imprensa, e não só a televisão, algumas grandes rádios, alguns grandes veículos de comunicação, à época apenas jornais, não existia essa situação que nós temos hoje de mídia eletrônica, né? E ele sempre orientava assim: as notícias serão poucas, mas serão iguais para todos eles, para todos os veículos. E como não tem isso na Europa, quando um treinador europeu chega em qualquer país da América do Sul, não é só no Brasil, ele encontra essa dificuldade. Tem que conciliar, tem que ser um pouco mais político, e eles não são, eles querem trabalhar a moda deles, e nós queremos trabalhar, evidentemente, a nossa moda. Hoje houve uma nota oficial da Associação Brasileira de Cronistas Esportivos e da Associação dos Cronistas Esportivos de São Paulo, da ACESP, e a respeito deste assunto, evidentemente criticando, manifestando a sua contrariedade com o comportamento do técnico do Palmeiras, que não é a primeira vez, e a gente espera que seja a última, para que essa convivência seja mais harmoniosa e possa render frutos melhores de informação.
Eu não sei se vale a pena entrar nesse mérito aí da gente falar deste tipo de coisa, né? Bom, para começar, para quem não é do ramo aqui, a zona mista normalmente é um corredor que leva aos vestiários e que traz aos vestiários os jogadores. Quando o Telles falou que o treinador não passa na zona mista, o treinador passa por onde, então? Ele sai pelos Entrevista clubes? coletiva. Não, entrevista coletiva. Mas a zona A mista não é por onde eles passam para ir Não, embora? não, 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 Mas não. o Os treinador não jogadores passa. passam, os jogadores passam na zona mista e Ah. o técnico, às vezes, o técnico e mais um jogador escolhido pela competição, pelo clube, pela seleção, enfim, pela organização do Mas a gente evento, está usando. concedem uma entrevista coletiva numa sala onde estão todos os repórteres credenciados para aquela entrevista coletiva, que não são todos que participam. Sim. Todos os credenciados para o jogo podem estar na zona mista, mas nem todos estão na coletiva. A coletiva é mais selecionada. Tá, mas só para a gente poder entender, então, Teles, quando a gente diz eles estão passando na zona mista, eles estão passando em direção aonde? Ao quê? O que que eles estão fazendo? Ao ônibus, Ao estão ônibus. saindo do vestiário em Eles estão direção ao saindo e ônibus. indo embora, não é isso? Exatamente, Aí eu quero menos o saber. técnico. Pois é, mas o técnico sai quando? Não, tem uma arena tem dezenas de saídas, Marcelo. O cara sai, a comissão técnica, o staff, roupeiro, E ele sai não tudo por sai outro lugar e por não esta passa da zona razão. mista. E ele não Não, sai não, por não, esta não. razão. Não, porque enquanto um grupo está fazendo a entrevista coletiva, outro grupo está fazendo a zona mista. Ah. Entendeu? E tem um É detalhe, né? porque nas coberturas de rádio, eu só estou perguntando isso, porque nas coberturas de Sim. rádio, a gente vê isso em dois momentos, não são no mesmo momento, um lá, outro cá. A entrevista coletiva se dá. E depois da entrevista coletiva tem a zona mista. Aí Não, os depende. repórteres abrem um espaço para a zona mista. Não, depende, às vezes pré-gravado já, né? Depende porque o técnico hoje, em algumas competições, ele tem um prazo limite para conceder a entrevista dele. Ele é obrigado a falar, mas tem um prazo limite. Ó, dentro de 20 minutos após o jogo, o treinador vai atender a imprensa na coletiva. O que A às vezes zona não mista, acontece, né? que às vezes não acontece. Não, mas É. é obrigado. Em Copa do Mundo, por exemplo, em Libertadores, em competições oficiais internacionais, é obrigado o treinador falar. É lá Não tem essa no dele não querer jogo, falar, ele tem que no falar. jogo da Libertadores, por exemplo, estou me lembrando aqui, o Teles está falando, semana que passou, no jogo da Libertadores, não sei, foi na Venezuela, o Mas na treinador. Venezuela não precisa explicar nada, né? Não, mas não foram venezuelanos. O O treinador cara cai de maduro. internacional levou 1 hora e meia para atender, para acontecer a zona mista. A coletiva foi outra história, né? Mas então, essa zona mista, ela é uma oportunidade a mais, mas que nem sempre é assim, né, Teles? Ela é uma oportunidade a mais, agora ela não tem assim a obrigatoriedade do cidadão, por exemplo, falar, ele pode. O jogador sai do jogo, Marcelo, até ele tomar banho, até ele pentear o cabelo, até ele passar rouge, até ele arrumar a sobrancelha, sabe como é que é hoje? Até botar o fone de ouvido, às vezes ele leva 1 hora, 1 hora e 15, 1 hora e meia, porque se o time ganha uma vitória consagradora, todo mundo quer passar na zona mista para atender a imprensa. Pois Se é. o time perde, ninguém quer falar com a imprensa. Então o cara se demora, sabe que também a metade do jornalista já vai embora, um encerra a jornada, outro vai. Alguns sempre ficam. Então eles passam naquela zona mista, que tem os backdrop atrás, né? E eles são obrigados a passar por ali, e alguns atendem, outros não atendem. Você entrevista um, passa o outro, entrevista o outro, passam 5. Então, esse é o problema da zona mista. E o do técnico, não. O técnico é obrigado, por regulamento, a comparecer à sala de coletiva, ele e, às vezes, um ou dois jogadores, para conceder a entrevista. Ali Agora, é observado o critério que eu falei. As perguntas não são selecionadas, mas os profissionais são selecionados na maioria das vezes. tá, eu selecionar o profissional eu acho que tá até bem, né? Porque tem que ter uma organização mínima, né? Claro, não pode ir qualquer um lá, mesmo que seja jornalista, o cara tem que estar credenciado. Agora, uma vez credenciado, escolher a pergunta, modificar a pergunta, inclusive,
Não é isso, não é isso, não é isso, não é isso. Eu quero só as Ele tem o perguntas direito boas de... aqui, né? Eu Não, já não, fiz não, não, não. programa com um governador que o neguinho disse que quer responder Não, só as não, perguntas não. boas, né? Marcelo, Não é isso, Marcelo, não é isso, Teles, Marcelo. O dá cidadão, licença. eu não posso chegar num treinador de futebol e perguntar como é que vai a mãe dele. Eu estou lá para falar de futebol, Hum. entendeu? Teles, Mas ninguém vai Esse é o fazer filtro. isso, né? Ninguém vai fazer isso. Faz, sim. olha aqui, ó. Eu vou Nós, eu vou de novo aqui buscar o exemplo do treinador do Internacional que dia desses, não, eu não quero falar sobre isso, eu quero falar sobre aquilo. E nós vamos falar sobre o jogo. Os jogos passados eu não quero falar. E se eu vou ficar ou não, o profissional que já não falou para vocês aqui que eu vou ficar, não, não vai ficar. Não sei o quê. E o cara caiu por causa disso. A gente sabe que ele caiu por causa disso. Aí tem que responder para ele o seguinte, não, mas eu não quero te ouvir sobre aquilo, eu quero te ouvir sobre isso. Pronto. Pois é. Questão de... agora, é o seguinte, ó, já foi muito pior, né, Teles? A desorganização que existia antes, aquela montoeira de repórter dentro de campo, fio para cá, fio para lá. O Teles deve lembrar bem disso, porque ele no Figueirense até tentou, né, Teles, implantar uma sistemática diferente, uma coisa mais organizada. Mas é bom lembrar que hoje existe um protocolo pré-jogo, no intervalo e pós-jogo, não é? Antes do jogo, os treinadores estão dando entrevista antes do jogo. No intervalo, um jogador de cada time dá entrevista, e no pós-jogo, Teles, eu notei que alguns treinadores estão levando um jogador para a entrevista. Então Perfeito. a coisa tá diferente, está numa pretensa organização. Acontece essas coisas que dependem muito mais do indivíduo, não depende do protocolo. O que a gente está vendo são essas, digamos assim, essas exacerbações, não é, de determinados profissionais, e que isso que é muito ruim. Mas Essas entrevistas que você falou, Mário, as entrevistas, por exemplo, antes do jogo, concedidas pelos treinadores, que antes até eram concedidas até o ano passado, momentos antes de começar o jogo, agora já são pré-gravadas. Assim que a exato. delegação chega ao estádio, é feita a entrevista e é aproveitada depois, e somente para a televisão detentora de direito. Rádio, nenhuma entrevista. No intervalo, a mesma coisa. Na saída, na zona mista, aí pode trabalhar todo mundo. Agora, quando a televisão detentora de direito está fazendo a sua matéria, não pode ter outra interferência. Isso a gente reclamou muito, a imprensa reclamou muito, mas é um negócio absolutamente normal, que não tem cabimento. Uma televisão pagar milhões de reais Aí para eu um concordo campeonato, também. para patrocinar. Aí, quando ele chega na hora de botar um microfone para entrevistar um jogador, aparece 53 rádios, rádio que não está sequer transmitindo, outro com gravador Sony geloso desse tamanho, cobrindo a imagem, entendeu? Querendo se aproveitar daquele momento para aparecer na televisão. Eu quero dar um depoimento aqui para vocês sabem que eu trabalhei bastante tempo nesse assunto, e tinha um repórter lá em Belo Horizonte, um repórter fotográfico, que cada vez que a Sport TV ia fazer uma entrevista, ele se posicionava atrás do entrevistado. Mas não perdia uma entrevista. E nós fomos descobrir, ele vendia um patrocínio para uma empresa e colocava o boné da empresa e ficava atrás para fazer o merchandising daquela venda dele. Aí, eu posso dizer isso assim até com certo orgulho, porque esses documentos foram elaborados com a minha participação lá na CBF, e hoje se tem aqui em Santa Catarina, em quase todas as federações, é proibido qualquer repórter estar dentro do campo, do alambrado para dentro, com qualquer apelo comercial. Ele não pode ter nenhum apelo comercial na calça, na camisa, no boné, nada. Exatamente para proibir isso, porque para evitar isso, porque os caras estavam indo para dentro do campo para fazer propaganda daquilo que eles não podiam fazer. A televisão, lá, sei lá, eu tinha um patrocínio aqui da Texaco, o cidadão ia para lá com o boné da Shell para fazer propaganda dentro de campo. Então,
cada um tem que respeitar o seu momento, o seu direito, o seu espaço, e aí as coisas fluem melhor. Eu estou me Teles, lembrando aqui, eu estou me explica lembrando. só um pouquinho, deixa eu aproveitar esse gancho do Teles. Me explica, por exemplo, Teles, como é que permitem no estádio do Brusque aqueles painéis todos que aparecem Estão fora do estádio, fora? estão nas paredes dos prédios, fora da área do estádio. Mas teve jogo lá teve jogo de Copa do Brasil que a CBF mandou cobrir tudo. Pois é muito esquisito aquilo. É complicado, é um elemento complicador. O Brusque tem escapado disso aí, mas é complicador. Mais esquisito ainda deve ser mandar cobrir tudo, né? Não, isso é normal. Muitos estádios, se você observar em alguns estádios até na Europa, há uma lona preta circulando o estádio. Você quase não observa o que é, porque ela é uniforme. Mas aquilo são comerciais que são afixados ali das empresas que patrocinam o clube e que naquela competição eles não podem aparecer. Quer dizer, é um evento... São plotados os estádios, né? Então eles cobrem aqueles espaços exatamente para que esse comercial que não está na área de atuação da detentora de direitos ou da produtora do jogo apareçam na imagem. Um detalhe que vazou nos Instagrams da vida aí, e muita gente às vezes fica atento a isso, né? A tecnologia hoje daquelas propagandas que tem movimento, né? São vídeos em volta do gramado. Aquilo são televisões enormes, né? Uma do lado da outra, que eles são telões, né? São telas. Eu não lembro como é que se chama aquilo. E aí aquilo é um material caríssimo, evidentemente, é tudo eletrônico, né? São LEDs, né? E esses dias esse fato do Vini aí, esse evento do Vini aí, aparece uma foto, está publicada aí nas redes aí, o Vini protestando com outros colegas, alguém na arquibancada, e aí a foto mostra as costas daquelas TVs, né, daqueles painéis ali. Sim. E aí a gente vê que é muito parecido com as televisões que a gente tem em casa, né? Sim, a traseira daquele troço ali. Aquilo é uma parafernália para montar. Aqui no Brasil, a primeira empresa a lançar aqui nos estádios foi a empresa que pertence ao ex-presidente do Flamengo. Márcio Braga? Não, outro. Depois eu vou lembrar. Bom, mas aquilo é um troço caríssimo, né? Eu imagino uma bolada naquilo ali, né? Que fica na... Mas tem proteção. Tem proteção, externa, né? A gente vê. Tem. Agora, o Teles, me diz uma outra coisa. Essa... Kleffer, a Kleffer. Kleffer. Da Kleffer, eram os dois repórteres antes. Tinha a Trafix, Kleber Leite, do Kleber Leite, né? Que é a empresa, do Kleber Leite, a empresa Kleffer. Ele era sócio antigamente com a Trafic, que era do... Oh, meu Deus. JB Teles. A idade faz coisa. Mas tudo bem. Mas é o Kleber. A Trafic não era do Luciano... não, do Luciano... Não. Era Luque, né? A empresa do Luciano do Vale. Mas o fato é esse, então, a zona mista me parece que foi criada, aí tu podes confirmar, Teles, ela foi criada exatamente para ser um meio campo, né, das televisões que compram o evento, que só elas é que podem entrar no gramado, e a zona mista todo mundo pode, né, inclusive a televisão. Todo mundo pode, exatamente, todo mundo que esteja credenciado para a zona mista tem que, evidentemente, tem que ter a sua pulseirinha de acesso, não vai para lá torcedor. Sim, claro. Eu estou me lembrando, eu acho que todos lembraram aqui quando a gente falou de perguntas polêmicas em entrevista coletiva de futebol, as participações do treinador da seleção brasileira, o Dunga, que era muito mal visto, né, pela imprensa, enfim, ou por boa parte da imprensa, né? Ele brigava com todo mundo, né? Por mim, inclusive, detesto aquele cara. Então, ele era um ditadorzinho, né? Numa coletiva, né? Bobalhão, metido, paspalhão. Ele fazia leitura labial dos repórteres durante a entrevista, né? Era um babaca, arrogante, presunçoso.
cara nojento de lidar Nós, com ele. para não incumpridar muito esse assunto, nós temos exemplos. O Ancelotti, esses dias também, numa entrevista, ele se incomodou também com uma pergunta de um repórter. O Guardiola, de vez em quando, também dá. Mas são Bom, coisas isso é assim. normal, né? Não, não, são coisas pontuais. O que não pode haver é a falta de respeito que a gente tem testemunhado aqui. Isso aqui não pode haver de jeito nenhum. Mas, Otélis, pena que o Semensati não está aqui hoje, porque eu queria perguntar. Não, Ah, tu sem queria nenhuma dar uma, gozação séria. tu queria Não, dar uma não, Ah, devolvida nele, né? é que o Criciúma foi um dos derrotados na rodada. O Figueirense perdeu, o Avaí empatou aos trancos e barrancos, o Brusque perdeu em casa. Eu vou passar a pergunta para o Teles, então, para vocês, enfim. Vocês estão preocupados com a participação catarinense nos brasileiros? olha, Mário, é evidente que eu sempre tenho uma certa preocupação, porque eu tenho uma forma um pouco diferente de ver esse futebol de Santa Catarina em nível nacional. Porque eu já disse, acho que já disse isso aqui, mas quero repetir, nós vivemos, felizmente, nós vivemos num estado diferenciado de todos os demais estados da federação. Nós não temos uma grande metrópole, nós não temos um grande teatro, nós não temos um grande, não temos um estádio com capacidade para receber uma seleção brasileira de futebol. Nós não temos um grande clube que possa trazer para cá um jogador de nível de seleção, um treinador de nível de seleção. No entanto, nós queremos todos os anos que os nossos clubes sejam classificados ou campeões, e nos amargura muito quando eles não conseguem isso, e pior ainda quando eles chegam a perto de uma área de rebaixamento, como chegou agora o Avaí, lamentavelmente. Acontece que nós estamos em pequenas cidades, e esses clubes, esses dirigentes que cometem seus erros, muitas vezes, eu acho que este é um problema do Avaí, muitas vezes pela inexperiência, porque uma coisa é você vê futebol de fora, outra coisa é você vê o futebol dentro dele. É muito fácil a gente achar que se monta um time com tranquilidade, que se faz um time com segurança, que consegue contratar um treinador que esse vai ganhar, esse é rei do acesso, vai ganhar tudo. E chega na hora, não rende, não funciona. E para quem não tem a experiência do futebol, isto castiga mais ainda e aflora de uma forma mais rápida os erros. E nós não temos como ter recuperação. Meu Deus, nós hoje não temos time na Série A. Mas se nós tivéssemos um time na Série A... Tivemos em 2015, né, Teles? 4. Tivemos 2015. Mas hoje nós não temos. Se nós tivéssemos hoje um time na Série A, nós tínhamos que ter um clube que pudesse montar um time para brigar com o Flamengo, com o Corinthians, com o Vasco, com o Palmeiras, com o Atlético Mineiro, com o Atlético Paranaense, com o Grêmio, com o Internacional, com o Ceará, que está crescendo uma barbaridade, Fortaleza lá, o Cruzeiro, que para mim vai ser o grande clube do futebol brasileiro daqui 4, 5 anos. E nós não temos recursos para isso. Nossas cidades são cidades de 400 mil habitantes, 500 mil habitantes, não tem dinheiro. Vamos jogar contra um time de Curitiba, tem 2,5 milhões de habitantes. O poder econômico dessas cidades para investir num clube e para receber investimento de anunciantes fortes em função do que eles podem dar devolver, dar devolução na injeção desses recursos é muito grande. Nós não temos. Em Florianópolis, nós não temos uma indústria que invista no futebol. Temos aí pequenos anunciantes se esforçando para ajudar os dois clubes da capital. Temos, evidentemente, uns aspectos regionais, como Criciúma, Chapecó, e Joinville também, quando se reúne, podem ter força econômica, o resto não tem. Então, é muito difícil fazer futebol, é muito complicado. Tem que ter um pouco mais de experiência. Esse aspecto do Avaí que está acontecendo agora, eu acho que o presidente do Avaí vai demorar um pouco para se recuperar desse problema que teve até agora.
mas tem que ter os pés no chão. Se não tiver o pé no chão e a paciência de todo mundo de aceitar que nós estamos no estado mediano e o nosso futebol tem que ser mediano e que aqueles 4 clubes foi uma exceção que não se repete tão fácil, é difícil sobreviver a isso. Teles, e tem assim, ó, essa peculiaridade que tu destacaste, ainda tem uma outra, em uma cidade de potencial econômico muito forte, mas onde o futebol não se cria, que é Blumenau. Lá o esporte amador... Pela mentalidade. Exato. Lá o esporte amador é fortíssimo. Agora, futebol profissional em Blumenau não se cria. Teve já a sua época, né, Teles, quando existia rivalidade lá, etc. Mas hoje não tem como. E aí, Florianópolis também tu registrasse, né? Florianópolis é uma cidade que não tem grandes empresas, tem empresas de porte médio, não tem indústria. Enfim, o que nos segura aqui, nesse patamar, é a rivalidade. E andei lendo e escutando uma bobagem aí de uma eventual fusão de Avaí e Figueirense. Isso Deus me livre. é uma Não existe. asneira. Isso sempre, essas bobagens sempre tem, né? E você vê, Mário, Agora, em cidades Criciúma como isso aconteceu, Florianópolis... né? Em Criciúma aconteceu isso, né? Não. O Criciúma é sucedâneo do Comerciário. Não sei. Inclusive, Já ouvi gente eles grande dizendo que foi uma fusão. Não foi fusão. Inclusive, eles comemoram 77 anos, né? Com a origem, contando o tempo do Do Comerciário. Comerciário. A primeira fusão do futebol de Santa Catarina aconteceu na cidade de Rio do Sul, quando 2 clubes, Concórdia e Duque de Caxias, se uniram e fundaram o Juventus Atlético Clube. Depois disso, Blumenau não teve fusão, morreram os 2, morreram. O Olímpico tem um parque muito bonito, um parque social belíssimo, é presidido por um ex-goleiro do Figueirense, Braulino. E o Palmeiras, inclusive, o estádio do Palmeiras, inclusive, desapareceu, né, Teles? Desapareceu. E depois dessa vinda do Palmeiras, dessa saída do Palmeiras, houve alguns investimentos na cidade que não deram certo, porque você, quando começa a passar para mãos externas, né, você tem que tomar muito cuidado com isso. E a população de Blumenau, o empresariado de Blumenau, não acredita no futebol. Teve um determinado momento que, eu acho que já com o Metropolitano, teve uma diretoria formada pelo Birger, o ex-próprio dono da Eletroaço Altona, enfim, o pessoal da alta sociedade, que acabou não dando bem certo, hein? Estamos já no finalzinho, nos segundos finais aí do programa. Perfeito. E o industrial de Blumenau, ele prefere investir, se ele tiver que dar R$10 mil por mês para um clube,